Coisa. Kátia. Oi, o que é isso? Alguém está compartilhando isso? Irailma está compartilhando. Irailma. Só antes de Everaldo retomar contigo, uma coisa interessante sobre o teu questionamento, né, se era mais analítico, analítica a tarefa ou não. Então, só retomando, durante a disciplina, que isso foi feito numa disciplina de Fundamentos de Física 1, e aí eu tenho adotado nas disciplinas de Fundamentos de Física uma estratégia de ensino com eles que eu chamo de escolha e resolução de problemas. Então, que a ideia é, uma vez apresentado o conteúdo, em vez deles terem uma lista de exercícios para resolver, eles vão escolher o problema que eles quiserem resolver, e aí pode ser de qualquer livro, desde que seja dentro daquele conteúdo que foi estudado em sala de aula. E eles vão, então a gente pede para escolher um, dois ou três ou cinco no máximo. Só que o diferencial é o seguinte: ele não tem só que trazer resolvido, ele tem que trazer resolvido com a resolução comentada, que é aquela história, né? Por que eu multiplico ou divido, porque eu mudo de sinal, ou porque eu sou. Então, ele tem que comentar aquela resolução e ele tem que justificar a escolha. Por que ele escolheu aquele? Então, a avaliação ela vai na mesma pisada. Eles tinham dois problemas que o Everaldo elaborou e eles tinham que escolher um deles, e tinham que comentar a solução e tinham que justificar a escolha. Então, a atividade sempre era analítica, por mais simples que ela fosse, ela tinha um processo de análise envolvido. Uhum. E é mais ou menos nesse estilo aí que Kátia está falando. Então, por exemplo, na minha pesquisa, eu acabei desenvolvendo um questionário de acompanhamento dessas atividades de escolha e resolução de problemas, mas que, ao mesmo tempo, também tinha a ideia de verificar se estava acontecendo algum processo autorregulatório, tá? Quem quiser, depois eu posso compartilhar sem problema nenhum. E o questionário, ele foi dividido em três partes, tá? Porque, assim, tanto alguns questionários que são usados em pesquisas de autorregulação, ele tem uma quantidade muito grande de questões e para levar para os meninos responder na aula, enfim. Então, foi pensando um pouquinho nessa dinâmica também do que a gente tinha, o tempo que a gente tinha, que a gente fez essa adaptação. Então, o questionário, ele foi dividido em três partes, tá? Uma parte foi aplicada uma semana antes da prova, das avaliações. A segunda parte foi aplicada durante as avaliações e a terceira parte foi aplicada uma semana após a avaliação e também o feedback, tá? Então, antes mesmo da terceira etapa, do terceiro bloco de questões, do lado do questionário, eu comentava o feedback, tanto geral quanto individual, e entregava para os meninos responderem, tá? E o questionário ele foi baseado justamente no modelo de Zimmermann, tá? 2002, agora 2013, para dar conta da gente analisar todas aquelas etapas que ele colocava no ciclo autorregulatório dele. Então, assim, a primeira parte do questionário, que era aplicada uma semana antes das provas, justamente era para ver autoobservação, como é que estava a motivação, a questão da resolução de listas de exercício e tal. A segunda etapa foi junto à avaliação e foi também na ideia da proposta de escolha e resolução de problemas, porque ele tinha eu elaborava as provas com uma quantidade de problemas e no momento eu pedia para ele escolher um desses problemas para poder resolver. Aí vamos lá, ok. Dois problemas. Aluno, você pode pensar, tá, mas ele vai pelo mais fácil. E aí? E aí que eu tomei o cuidado de os dois problemas, eles terem o mesmo nível de complexidade. Então, por exemplo, se a gente aplicava a prova no final de um bloco de conteúdos, então, por exemplo, a gente vai de energia, por exemplo. Então, todo o conteúdo de energia que a gente viu durante as aulas, discussões,
vai estar nas duas questões. Então, não tem essa de uma ser mais fácil do que outra. Então, as duas estão no mesmo nível de complexidade, ou estavam, né, no caso. Então, além de responder, eles teriam que também dar conta do questionário. Lógico, a gente tinha um período de uma noite inteira para fazer isso, de 6h50 até as 10h10, 10h20, por aí. E as questões, elas não eram do tipo, eu tinha uma situação e pedia, calcule a força tal. Não, eu ia um pouquinho na ideia de, por exemplo, durante as aulas, a gente discutiu isso aqui. Então, problema para vocês. Gostaria que vocês, por exemplo, usassem esses conteúdos e vocês elaborassem e dessem uma aula em níveis. Os níveis não, em duas abordagens. Tanto para o nível superior, quanto para o nível do ensino médio, já que vocês estão se formando professores. E, ao mesmo tempo, lá no finalzinho, eu gostaria que vocês comentassem como foi essa experiência de usar um mesmo conteúdo para esses dois tipos de público. Assim, lógico, com todo o conteúdo que a gente viu naquele bloco, tá? E os resultados foram bem legais, concordaram bem com as pesquisas que a gente tem. A gente também conseguiu encontrar outras coisas também bem interessantes, tá? Então, a gente conseguiu perceber que o modo como o professor ele tem um contato e uma interação com a turma, por exemplo, pode afetar diretamente o desejo do sujeito em seguir a carreira docente ou não, tá? Isso é uma coisa também bem legal. E coisas nesse sentido, tá? Respondido, Kátia. É porque eu tô vendo aqui meus sobrinhos também, tá? No momento eu tô como babá. Eu tô só ouvindo ali os gritos na frente da casa. Eu acho que a Alexandra que tem que dizer se está respondida a dúvida que ele... Tá muito bom. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou ficar quieto agora. Não, pode falar. Fale. Não. Exatamente, vai lá. Porque vai longe isso. Essa conversa de bar aqui. Não, quem quer falar, perguntar não, uma coisa. melhor o pessoal falar, eu vou ficar quieto. Se ninguém quiser falar, a Alexandre vai tomar a palavra de novo. Vai, Tata. Everaldo, eu tenho uma dúvida e não é uma dúvida conceitual. Né? Desde o começo você disse assim, eu não sou mapeador, né? E aí eu presto muita atenção no mapa, né? Por trabalhar com mapa, eu olho para a cara do mapa. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque alguns dos seus conceitos, os primeiros conceitos que você apresentou, eles estão em caixas que eles têm um contorno arredondado. E depois, numa certa seção, do lado direito do mapa, eles começam a ficar em caixas com pontas quadradas. Né? E aí os primeiros que apareceram, me parecia que eram os nomes dos modelos. Mas depois todos começaram a aparecer assim. E aí eu fiquei na dúvida, tem um significado para uma parte estar de um jeito e outra de outro? Porque quando a gente olha para o mapa, tudo diz alguma coisa. Então, se a cor me diz que eu estou falando de coisas diferentes, o formato da caixa onde o meu conceito está, ela também me revela alguma coisa. E eu fiquei na dúvida. Foi uma escolha que acabou não passando para todos os conceitos? Ou você tinha uma intencionalidade com aquilo? Não, foi erro técnico mesmo. Ah, tá. Okay. Comecei a fazer redondinho, mas depois comecei a fazer quadrado e eu nem percebi se estava quadrado ou estava retangular. Foi erro técnico mesmo. Também não uso muito o Semeptu, já disse. Não tenho muita habilidade com mapa conceitual. Mas vamos embora. Ok, entendi. Eu queria fazer uma pergunta parecida para a Anitta, já que foi a primeira, acho que não sei se foi o primeiro mapa que ela fez, e como é que foi fazer uma leitura. Eu gostei muito da sua exposição, porque me pareceu que você ficou muito à vontade para expor o teu mapa, e aí eu queria entender como é que foi essa relação para você de construir o mapa, depois de apresentá-lo, e como é que foi para você, porque assim, às vezes a gente faz uma leitura e faz um pequeno resumo, e qual que é a diferença das outras leituras que você fazia para uma leitura que você tem que construir um mapa? Na leitura que eu construo o mapa, eu tenho que prestar atenção nos conceitos, diferente de uma leitura comum.
Contudo, eu já tenho o hábito de fazer esquemas. Então, isso me facilitou muito, porque quando eu faço um esquema, eu saio retirando a essência de cada pedaço que me chama a atenção. E o mapa, ele, à medida que eu fui fazendo, eu senti uma conexão muito grande. Tinha momentos que eu escrevi o modelo e eu tinha vontade de interligar lá os conceitos. Por exemplo, um modelo que tenha eficiência, né, autoeficácia, aí eu tinha vontade de colocar uma seta puxando, mas aí não iria ser compreensível. Então, assim, quando eu faço um modelo mental, um mapa conceitual, ou um mapa conceitual, né, eu tenho que pensar também para quem vai vê-lo. E muitas vezes isso não acontece no esquema. Quando eu faço um esquema, eu faço de acordo com o que eu acho coerente, mas no modelo eu tenho que perceber que tudo tem que estar um pouco conectado, né? Eu tenho que ver onde cada coisa se interliga com a outra e por que ela está se interligando. Então, assim, eu acho muito eficiente o mapa conceitual ou até o mapa mental mesmo. Eu acho muito eficiente essa questão de você tirar a essência, né? Quando eu fiz primeiro uma leitura rápida do texto e depois eu reli novamente para construir o modelo. E aí eu fui tentando como é que eu posso fazer cada coisa. Daí eu percebi que eu tinha uma parte que se situava sobre conceitos de autorregulação e uma outra parte que estava relacionada aos modelos. Contudo, esses modelos, eles estão completamente interligados aos conceitos, porque ambos falam de autorregulação. E a partir daí, da compreensão, da leitura e da releitura, foi que foi possível eu construir. Eu gostei muito. Eu já tinha trabalhado antes com mapa conceitual, mas há muitos anos, eu nem me lembrava mais como é que era. Muito bom. E, Everaldo, para você, como é que foi isso? Eu, feito a Anitta, eu gosto muito de estar fazendo resumos, sabe? Tanto resumos quanto a questão do mapa mental. Eu vou ser sincero, Kátia, a minha maior dificuldade com o mapa conceitual é justamente os termos de ligação entre os conceitos, sabe? Que tem que obedecer a questão de ter verbo, enfim. Eu acho que o meu problema com o mapa conceitual no momento é esse. Essa questão de como é que elaborar essa frase de ligação para não ficar uma coisa com duplo sentido. E também lembrar um pouquinho do que Tatawana me lembrou. De que a estética do próprio mapa também quer dizer alguma coisa. Então, se você começa com alguns quadrados, quer dizer, com alguns retângulos com as bordas arredondadas, depois muda para o retângulo normal, então isso quer dizer alguma coisa. Então, assim, esse detalhe de também ficar pensando um pouquinho na estética, eu acho que isso também me pesa um pouco. Mas o meu calo com o mapa conceitual no momento é essa questão das frases de ligação. Para um mapa mental, eu faço tranquilamente. Então, para a questão de colocar o termo de ligação no mapa conceitual, é isso que está sendo o meu calo. Mas, assim, no geral, quando eu uso, quando eu vejo também, acho super legal, acho uma estratégia super válida. Coloquei meus meninos para fazer mapa mental, mapa conceitual também no passado, quando Cunha também cobrava mapa conceitual. E eu vi que é uma estratégia que vale muito a pena. Os meninos do ensino médio gostam, tá bom? Pelo menos os meus meninos. Eles gostaram muito da ideia, porque eles não precisam estar escrevendo aquela coisa de copiar, não sei o que e tal. E para eles ficam bem legal. E eu acho que é isso. É uma ferramenta que eu estou passando a usar melhor. Então, assim, eu estou fazendo meus resumos escritos, mas sempre que dá, eu também estou fazendo agora em mapa conceitual, o mapa mental, as minhas aulas de física. Agora que eu estou colocando no Google Sala de Aula, estou colocando muito no formato de mapa mental. Vou tentar treinar mapa conceitual também. Foi meu cunhado ouvindo. Marcona, eu tô no meio de uma conferência. Depois a gente conversa. Tá? Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha também que a Anitta falou. É porque realmente eu não tenho muito convívio ou muito uso com a ferramenta mapa conceitual, mas é bem tranquilo. O CMap Tools também é muito fácil de mexer, é bem tranquilo também. Mesmo alguns comandos lá, mas é bem tranquilo de mexer.
Eu espero um dia, com a minha paciência, sentar e usar mais o mapa conceitual, mas eu acho uma ferramenta muito boa também, incentivo, inclusive. Muito bom. Renan, você queria falar alguma coisa? Sim, não, era em relação ao que ele falou, a questão dos termos de ligação. Uma coisa que pode ajudar ele é utilizar a tabela de clareza semântica, quando ele for construir o mapa. Acho que uma dificuldade que eu também tinha era essa questão de utilizar os termos adequados. Então, acho que todo mundo que está começando a fazer mapa conceitual é uma estratégia, acho que boa, utilizar a tabela de clareza semântica, porque ela vai ajudar bastante você compreender aquilo que você está relacionando. Muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Então, assim, eu vou encerrar, que a gente já está com 10:05, a nossa ideia era das 15 às 17. Vocês querem continuar na quinta-feira, começando às 15, ou a gente pode começar um pouquinho mais tarde? Alguém tem alguma oposição da gente começar, por exemplo, Por mim, 16 tá bom esse horas? horário. Ou esse Tranquilo. horário, mais tarde, tanto faz. Alguém tem alguma objeção da gente começar às 16 na quinta? Não, Tá bom. Sem problema. Ok. Tudo ok? Beleza. O que mais? Então, na quinta, a gente vai tentar falar sobre estratégias para você conseguir verificar se a autorregulação está acontecendo. Então, acho que hoje foi mais para dar um V0 para todo mundo do que é a autorregulação, as várias teorias, os vários modelos. Nós temos trabalhado com o Zimmermann mais fortemente. E, como eu tinha falado, eu penso que algumas coisas são importantes que a gente começar a estabelecer também pesquisa, né, sobre. E dentro do curso de mapas conceituais, uma ideia é a gente fazer a pesquisa de se isso dá ou não algum input na autorregulação da pessoa. Então, a gente precisa ter um instrumento que, digamos, mensure essa autorregulação antes de começar e um instrumento que mensure ao longo ou depois se isso mudou ou não. Só que eu tenho pensado muito especificamente, existe um instrumento que a gente vai discutir na quinta-feira, que é o LACE, que é um instrumento que tem 60 questões, é um instrumento longo, às vezes eu acho que pode ser cansativo. A gente tem hoje um acordo com a Eveli, lá da Unicamp, que ela fez a tradução do LACE. Então, nós já temos uma autorização para aplicar o LACE aqui. Então, a gente pode aplicar, todo mundo que for fazer o curso, a gente pode aplicar o LACE antes e o LACE depois. Então, essa é uma coisa que a gente já tem a possibilidade e a gente vai precisar estudar um pouquinho mais o LACE. Então, alguns dos artigos que vão ser lidos na quinta-feira, né, que vão ser explicados, tem a ver com o LACE. E tem o detalhe também de que o Renato, ele respondeu todo o LACE, ele já chegou a fazer para a gente também uma explanação, mas ele vai poder fazer melhor. Mas eu queria estudar alguns aspectos específicos no nosso curso sobre a autorregulação, em alguns construtos específicos. Um deles é o feedback, porque como a gente trabalha muito com a questão de apresentação do mapa, discussão do mapa, reconstrução do mapa, então, como é que isso pode impactar no próprio comportamento do sujeito, dele entender que aquilo é feedback, dele entender como é que aquilo contribui ou não, se ele vai conseguir pensar estratégias futuras, dele olhar e refletir sobre a própria atividade, né? Então, como é que essa demanda que o curso traz naturalmente pode impactar uma reflexão interna de como é que eu olho para as atividades que eu faço e como é que eu reflito sobre essas atividades. Então, um ponto específico que eu gostaria de a gente analisar a partir do curso
é sobre a autorregulação, pensando nesse quesito do feedback ou de análise da própria, de avaliar a própria tarefa realizada, né? Uma outra que tem a ver com aquilo que o Everaldo estava falando agora, que é a dificuldade de construir ou a frase de ligação, essa dificuldade tem a ver com pensar sobre o próprio pensamento. Então, tem a ver com a metacognição, né? E como é que esse curso de mapas conceituais pode impactar também nesse construto que é a metacognição que está dentro da autorregulação. Um outro que eu tinha pensado e que eu acho muito difícil de trabalhar é a motivação, né? Eu acho motivação uma coisa difícil. E tem a autoeficácia, que, por incrível que pareça, ela apareceu nos mapas conceituais, que são a leitura dos textos, né, da Evely. Ela vai aparecer numa teoria que a gente quase não conhece, né? Mas a autoeficácia é uma coisa que ela aparece em todas as teorias, está relacionada com as motivações pessoais, as crenças pessoais, com a maneira que o sujeito reage ao feedback. Então, a autoeficácia, para mim, é quase como se fosse o coração da autorregulação, né? Então, entender melhor a autoeficácia, como é que os sujeitos lidam, tratam, melhoram a sua autoeficácia, seria importante. Então, uma proposta, a partir de quinta-feira, a gente começar a estudar artigos, e aí a gente vai sair desses artigos que estão em português, vai entrar em artigos que estão em inglês, mas aí seria começar a estudar artigos que lidam a autorregulação com feedback, autorregulação com motivação, autorregulação com metacognição, a gente começar a dar mergulhos mais profundos para entender isso e pensar estratégias de mensurar isso ou de viabilizar isso no curso de mapas conceituais, nas estratégias nossas de sala de aula, de resolução de problemas. Quer dizer, é começar a dar um mergulho e sair com pesquisas mais pontuais. Olha, a gente está pesquisando autorregulação da motivação, autorregulação sobre o feedback, a questão do feedback e a autorregulação. Então, a gente criar pequenos núcleos desse grupo que vão investigar coisas muito mais verticalizadas. Não sei o que é que vocês acham dessa ideia. Está tranquilo. Silêncio. Esses textos já estão em mãos, já podem ser divulgados? Já. Alguns já. E, lógico, a gente vai poder ampliar esse espectro aí, né? Pesquisando mais. Ok. Então, fechou. Ok? Tô dentro também. Bota meu nome aí. Tá. Aí, assim, a gente pode ir dividindo os grupos depois dessas leituras, né? Então, um dia a gente vai falar sobre feedback, no outro dia sobre motivação, no outro dia sobre metacognição. E aí, depois, a gente vai ensaiando as análises. Alexandre. Não, Kátia, eu penso o seguinte, que essa questão da motivação, eu estava lendo, depois vendo, a motivação e a emoção, né? Que são, para mim, eu não, parece que está ligado, eu não consigo diferenciar. Agora, a minha proposta, para complementar o que você está comentando, você veja o que é melhor, o que não é, se dá ou se não dá, é de investigar um especialista. Então, por exemplo, a gente pega um doutor, ou uma pessoa que faz doutorado, e pega um iniciante. Porque esse especialista, ele tem um desenvolvimento lá, você está entendendo, né? Que talvez dê luz para a gente, para poder... e aí a gente compara, né? Vocês comparam, não sei. Acho que fica legal. Sim, sim, sim. Essa é uma que vai inclusive, nos dar luz sobre várias coisas, né? Como é que ele desenvolve, como é que chega. Eu acho que motivação e emoção estão muito ligadas aí, mas como é que essas pessoas que estão em níveis bem distintos lidam com esses... Quer ver um exemplo que não é
é um exemplo para a gente que é de exatas, de ciências. A questão da integral, do cálculo 1. Uhum. Então, tem uma questão operacional ali que eu falo, poxa vida, dá dó dos meninos, né? Se desculpa fazer esse desabafo. Mas, e quando você pega um especialista, ele, isso aqui é muito fácil, não sei o quê. Sim, e aí o pobre do menino, quando vê cálculo 1 a primeira vez, fala, meu Deus, que monstro é esse? Aí o Luan pode até pegar uns especialistas de cálculo 1, né, Luan? Ah, é verdade. A dissertação de Luan foi cálculo e mapas conceituais, imagina. Que Legal. desafio. É complicada essa questão, né? Assusta no momento, causa aquela emoção que não é uma boa emoção, né? Com cálculo 1. E depois você vai vendo que a emoção vai mudando, a motivação vai aumentando ou não, dependendo muito da forma com que ele está vendo, com que ele trabalha os significados. Mas essa relação que o Alexandre falou e que Kátia está corroborando também, eu vejo que é muito difícil trabalhar a questão de motivação em si, né? Porque eu vejo que é algo muito intrínseco. Então, como motivar algo que está dentro do sujeito, dentro do estudante, né? Bem complicado. É por isso que eu acho muito difícil estudar a motivação. Uhum. Agora, um papel até que o Everaldo pontuou é quando você tem um professor que se preocupa, que dá um feedback mais completo, que te ajuda a pensar o que você errou, por que você errou, e te auxilia a encontrar caminhos de solução, isso mexe diretamente no processo das crenças, e as crenças elas são motivacionais também. Então, você passa, de repente, a passar a entender, se você consegue compreender por que você errou e consegue compreender como faz correto, isso gera uma confiança de você enfrentar outros problemas e não abandoná-los antes do momento ideal, né? Porque tem gente que abandona muito rápido e Verdade. se acha incapaz de fazer, mas a partir do momento que você vai ganhando um pouquinho dessa autoconfiança, você vai se motivando, inclusive, isso a gente verificou também no trabalho do Veraldo, eles vão se motivando a se desafiar, a tentar resolver um problema que era mais difícil e não ficar resolvendo os mais fáceis. Entender que num problema mais difícil, ele vai ser desafiado e aprender mais do que resolvendo um problema mais fácil. Né? O problema mais fácil, às vezes, ele resolve, mas não aprendeu nada, ele já sabia aquilo. Né? Então, todos esses procedimentos que estão relacionados à docência, ao fazer, a sua prática docente, ao ensinar, elas podem impactar diretamente na motivação, na emoção do aluno, na autoeficácia dele, nas crenças dele sobre o saber, né, sobre o conhecimento, sobre o valor que ele dá àquilo, não. Então, e isso tudo vai impactar na autorregulação. Né? Uhum. Ok? Ok. Ok. Luana, me diga as suas impressões. Oi. Cadê tu? Me diga as suas impressões. O que a senhora quer saber? Minhas impressões sobre os próximos passos ou o que foi discutido? As duas coisas, me dê todas elas. O que foi discutido foi bom, inclusive eu estava aqui anotando algumas coisas que acabou esclarecendo umas dúvidas que eu estava na minha escrita. Por exemplo, em relação quando o Everaldo trouxe a questão de Zimmermann, que eu não tinha conseguido entender que ele mudava de concepção e aí eu ficava confusa, porque como eu estou usando a teoria dele, né? E aí eu ficava confusa, porque antes ele dizia, ele só levava em consideração alguns eixos e depois ele aumenta isso. E aí foi bom, inclusive eu vou procurar esse texto que ele falou de 2013, eu anotei aqui. Então, assim, em relação aos tipos de teoria, não é algo que eu estou me atendo agora, né? A discussão da metacognição foi boa, inclusive, assim, já era dentro
do que eu escrevo, dentro do que eu imagino e penso, estava tudo de acordo. E sobre os próximos passos, eu estou otimista, mas no momento eu quero terminar a dissertação e aí eu sigo com alguém dentro das pesquisas. Aí eu vi que o pessoal se interessa muito por pesquisas dentro da academia, né? E eu gostaria muito de pesquisar dentro da escola, inclusive escola pública. Muito bom, eu acho ótimo. E aí você vai querer fazer o quê? Bom, deixa para lá, vamos passar primeiro a tua dissertação. Mas eu já estou pensando em algumas coisas, mas aí vou terminar a dissertação, a gente deixa tudo ok, e aí começa os próximos passos. Tá, bom, aqui nós temos nesse grupo Tatauana, Luan, Irailma e Everaldo, que já terminaram, né, os seus mestrados. Tem Thaís e Renato, que não estão aqui hoje, que provavelmente vão estar encabeçando alguns desses grupos. Então, eu gostaria que vocês começassem a pensar o que é que vocês gostariam. Eu não sei se a Irailma vai querer, né? A gente rouba a Irailma, mas, afinal, você já terminou o mestrado. Ok? Eu vou passar, nós estamos aqui já entramos nos 10 minutos finais. Eu vou passar logo mais os próximos textos, que são os textos de quinta-feira. Aí eu vou passar os textos que eu tenho, que vão discutir especificidade. Eu vou passar um do Zimmermann, de 2015, que é um texto, eu já passei várias vezes, mas ele é um texto mais enxuto. E, por incrível que pareça, é um texto bem denso. Né? Ele não fica variando o vocabulário, ele é bem pontual, bem específico para explicar o que é autorregulação. Então, assim, é bem interessante esse texto, 2015. Eu acho que é o último texto dele e eu acho que até por isso ele conseguiu resumir de forma mais objetiva todo o caminhar, né, dele na discussão da teoria. Então, vou passar esse que seria interessante todo mundo ler, para depois a gente começar as especificidades, que a gente vai trabalhar com feedback, que vai trabalhar com... que tudo isso eu acho que também vai acabar em autoeficácia, né? E aí tem as possibilidades de variação da gente trabalhar com experts, trabalhar com novatos, né? E ver como é que essas coisas todas se dão. E aí você vai ter uma multiplicidade de possibilidades de fazer a investigação. Tem uma investigação que é muito importante, que a gente percebeu e que Célia, que trabalha com um grupo de autorregulação lá da Federal de chamou a atenção, quando ela aplicava o LACE, ela percebeu que na aplicação do LACE, os alunos começavam a refletir sobre as próprias estratégias de estudo, de monitoramento do tempo, todas essas coisas, porque eles estavam sendo questionados sobre aquilo e eles tinham que responder e eles começavam a refletir sobre. Então, existe também uma pesquisa que a gente tem que fazer, que acho que é uma pesquisa mais de longo tempo, é tentar entender em que ponto um instrumento de análise sobre a autorregulação afeta a autorregulação e quais seriam os instrumentos que afetam mais ou que afetam menos. Por exemplo, a gente percebeu que o questionário que o Everaldo passou, que era um questionário aberto, afetou grandemente, mas a gente não consegue distinguir onde é que é o questionário que está afetando, onde é que é a estratégia que foi usada em sala de aula que afeta, tá certo? É lógico que todos afetam, mas aí você teria que criar os grupos, né? Um grupo que não tem questionário nenhum, um grupo que tem um tipo de questionário, outro grupo que tem outro tipo de questionário. Então, assim, tem pesquisa para fazer a dar com pau, como diria o mineiro, né? Kátia, se você me permite, eu acho que uma opção faz o questionário e depois se pode fazer entrevista
Pega, por exemplo, um menino e vai lá e entrevista, ou pega uma amostra, 3 ou 4, faz uma entrevista. Ou faz até, agora vai me fugir o nome, porque isso sempre me acontece, aquele esquema que você põe 4 ou 5, dá um start, deixa eles falando, e aí coleta Exatamente. tudo aquilo e É. fecha. Esqueci o nome, tem um nome isso daí, mas eu esqueci nesse momento. Não é o grupo focal, né? Eu já não... Eu acho que Não, é. acho que não. Não? Botam 4 de perspectivas distintas e aí lançam um debate, eles debatem entre si. Não. A ideia não é nem ter perspectivas necessariamente distintas, mas aí, em vez de você fazer uma entrevista com várias perguntas com uma pessoa só, você lança uma provocação para eles falarem abertamente sobre o assunto e se ficarem à vontade para falar e não ficarem cerceados por uma pergunta e por estar só, e aí um reforça o que o outro está falando, e aí você coloca, mas eu acho que é grupo focal, já não estou mais lembrada disso. Ok. Mas isso é uma ideia muito importante, Alexandre. A vantagem da conversa em grupo é essa, né? Que as ideias surgem. Sim, bom. E nós estamos gravando. Estamos gravando. Muito bom. Tá bom? Então é isso, gente. Cumprimos as nossas 2 horas, são 17 horas agora. Eu agradeço de novo a todos que participaram, mesmo os que estão ficando muito caladinhos, eu sei que estão aí mexendo as Estamos só ouvindo, professora, porque nós somos novatos aqui nesse grupo de autorregulação. Pois é, mas eu acho que é o momento da gente começar a casar as coisas aí. Eu estou ansiosa pelo treinamento, curso de Luana. Ah, sim, que vai usar a argumentação, né? Isso. Luana, Eu gostei do assunto. Luana, alguma perspectiva de quando isso pode acontecer? Era uma argumentação também, hein? Então, pode marcar. Agora, na quinta, para ruim, a gente pode fazer assim, faz essas leituras que a senhora está prevendo e aí faz. Agora, tem que ser numa terça, porque a quinta é incerto, né? Devido à minha aula online com os alunos. Aí pode ser que no horário eu esteja disponível ou não. Mas aí, para mim, no caso, a gente faz essas leituras, eu já vou organizando tudo. E quando finalizar essas leituras, numa terça-feira eu já posso. Então, eu vou fazer gol. Você jogou a bola na área dia 21 de abril, tá bom? É feriado. Feriado, né? Ótimo. Tá certo? Nunca um feriado foi tão pouco importante como agora. Então, aí, dia 21 de abril, você vai dar esse treinamento baseado Você vai fazer os recortes ali dos vídeos do Luan. Luan, você vai ser o sujeito, okay. Tá certo? Só vou ter que ver, né, como é que faz para mostrar os recortes, que eu não sei muito usar isso. Você tá no computador ou no celular? Certo. Porque, assim, o ideal é você compartilhar a tela e mostrar um pedacinho do vídeo e daí comentar. Uhum. Tá bom? Vou ver, né? Eu faço testes antes para ver se tá funcionando. Você pode tentar, eu não sei o tamanho do vídeo, Luana, mas assim, tentar compartilhar e aí ao compartilhar você edita qual é o pedaço que lhe interessa, entende? Então pode ser que ajude. Eu acho que Iraíma sabe editar os vídeos desse formato. Não, em relação a cortar os vídeos, tudo bem. Estou dizendo assim, compartilhar com vocês aqui na hora que eu for explicar. Tá. Ah, mas é mais fácil. Se tiver no teu computador e tu entrar pelo computador, fica bem mais fácil. Vai cair, gente. Tchau, obrigada. Pessoal, tchau. Tchau. E agora, como faz para